Oi, boa tarde nesse horário de almoço. Desculpa estar atrapalhando o teu almoço, mas hoje é carnaval, como muitos sabem, hoje é a festa, conhecido como carnaval para muitos, mas para nós evangélicos conhecido como festa da carne. Hoje eu vou falar um pouco sobre o carnaval em si, sobre o que significa, sobre os significados, com base na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo daí da sua casa em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, que diz assim a palavra de Deus: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Hoje vamos falar um pouco sobre o carnaval, ou festa da carne. Você já percebeu que o mundo, para celebrar, eles param para celebrar a festa da carne ou o carnaval, mas quase ninguém para pensar o que é o carnaval, o que significa o carnaval, o porquê foi criado o carnaval. E o mundo chama de festa, mas a palavra de Deus chama de outras coisas. E eu vou explicar para você o porquê. Hoje vamos falar sobre duas festas, a festa da carne e a festa do espírito. E no final todo mundo escolhe uma opção apenas. Eu não sei qual é a opção que você vai escolher depois desse vídeo. Se você vai escolher a festa da carne ou a festa do espírito. A base principal desse vídeo é essa que eu acabei de ler. Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. Quando você tiver tempo, leia mais uma vez. Leia mais uma vez. Como vimos aqui na palavra do Senhor, em Gálatas, vemos a lista dos desejos carnal, do nosso desejo da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E termina com uma frase séria. Como já disse, os que cometem tais coisas como estas não herdarão o reino de Deus. Forte essa frase, né? Você não acha essa frase forte? Pois é, as obras da carne são semelhantes, né? Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Forte. Isso não é uma opinião, é um alerta a você que está em casa. A você que está em casa, que está pensando em ir para o carnaval. Muitos dos jovens hoje em dia têm se afastado da presença de Deus para nessa época do ano, para curtir carnaval. Mas se você que está em casa e antes de você sair, termine de escutar essa ministração. Primeiro escuta a palavra de Deus falando ao teu coração. Eu vou colocar alguns pontos. Ponto número 1. O mundo chama de liberdade. Mas nós sabemos que muitas das vezes o pessoal, eu tenho liberdade mais no mundo, eu tenho liberdade mais bebendo, mais fumando, eu tenho liberdade. Isso não é liberdade. Isso é uma prisão. Eu já fui como você, eu já bebi, já fumei, e Deus me libertou. Sabe o que eu quero lhe falar com isso? A presença de Deus, eu sou livre, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu posso beber, mas não bebo. Eu posso fumar, mas não fumo.
Eu posso sair para as festas, mas não saio. Por que eu quero falar com isso? A palavra de Deus vem falar em Timóteo, em 1 Timóteo, se eu não me engano, se não me falha a memória, que vem falar tudo, 1 Coríntios 10:23, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A palavra de Deus fala seriamente. Eu posso beber, mas não bebo, eu posso fumar, mas não fumo. Por que eu quero falar com isso? Eu sou livre, estando na presença de Deus. Nós, evangélicos, somos livres para expressar o que queremos expressar. Nós, evangélicos, somos livres na presença de Deus. Mas quando a gente vem pegar pelo lado do mundo, o cigarro é um vício a qual a gente precisa gastar dinheiro, a qual a gente precisa gastar muita grana em cigarro, grana em bebida. Eu vou te fazer uma pergunta. O que você acha? É mais fácil ir para o céu ou para o inferno? Muitos já me responderam dizendo que é mais fácil ir para o inferno. Mas como ir para o inferno se bebidas é paga, drogas é paga, cigarros, maconha, tudo é pago? Mas para você estar na presença de Deus é de graça. Para você buscar a presença de Deus é de graça. Para você buscar mais de Deus é de graça. Uma palavra de Deus para ler um versículo é de graça. A oração, a comunhão com Deus é de graça. Vamos correr. Ponto número 2. O pecado sempre promete diversão. O pecado nunca começa assustando, ele começa divertido. Como eu li lá agora, em 1 Coríntios 10:23, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O mundo fala, é só festa, é só diversão. Não é só festa, não é só diversão. Não é. A Bíblia nos mostra o ciclo do pecado. Em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, o pecado gera o pecado. O pecado gera a morte. Primeiro é divertido, depois vira hábito, depois vira prisão. O pecado promete festa, mas entrega um vazio. Por exemplo, você sai hoje para beber, você sai para beber, tá lá se divertindo, tá lá curtindo a vida, mas quando chega no outro dia, você está estragado. Pulmão, você não consegue sair direito da cama. Bebida, você não consegue se levantar de ressaca. Você tá lá curtindo um dia, no outro dia você não tem dinheiro, você tá sem nada. Você tá com vazio por dentro. Mas eu te falo uma coisa, tem uma pessoa a qual pode preencher esse vazio a qual você está por dentro. Tem uma única pessoa que pode preencher esse vazio. O nome dessa pessoa é Jesus de Nazaré. Eu também era assim. Eu saía para curtir, no outro dia eu sentia um vazio. Mas quando eu conheci a Cristo e me transformei numa nova criatura, hoje eu sou livre. Eu posso dizer que eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu sou livre. A presença de Deus na minha vida é maior. A presença de Deus na minha casa é maior. Ponto número 3. O vazio depois da festa. Por que depois da festa vem o vazio? A Bíblia responde em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11. Tudo era vaidade e correr atrás do vento. Prazer sem Deus nunca satisfaz. Ele só distrai por um tempo e o vazio volta. Sempre volta o vazio. O que eu quero te falar? Quando eu bebia, quando eu fumava, eu tava lá curtindo. A nossa curtição é passageira. Nós sabemos que a curtição é passageira. Eu curto 1 minuto, curto 2 minutos, é uma distração. Mas depois o vazio sempre volta. A gente acha que está preenchendo aquele vazio que a gente sente no coração, mas não. Aquele vazio vai voltando cada vez mais com força total. Ponto número 4.
existe uma festa melhor. Agora vem a melhor parte para você. Deus não quer tirar sua alegria, Ele quer te dar uma alegria verdadeira. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é vida limitada, a vida abundante é em Gálatas 5:22. Vem o contraste, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Percebe? O mundo oferece prazer, Deus oferece paz. O que é paz? Deus oferece alegria, uma alegria eterna. Nós vemos que quando a gente vem falar sobre alegria eterna, a gente lembra da fonte de água viva, ou lembramos daquela passagem que está escrita em João, que Deus encontra com a mulher, Jesus encontra com uma mulher samaritana, e ela lá no poço, e Deus diz para ela, eu posso te dar água viva, eu posso te dar água, uma água que jorra para a vida eterna. É isso que Deus está te propondo nesta tarde. Ele quer te dar uma água que jorre para a vida eterna. Ele quer te dar uma água viva. Basta você aceitar isso, basta você dar um passo para a presença dele, basta você querer mais da presença dele, basta você querer dele, e ele vai te dar, basta você dar um passo. Muita gente fala, eu não consigo ser liberto, eu não consigo me libertar, por isso que eu não consigo voltar para a presença de Deus. Mas não, sabe o que eu quero te falar com isso? Eu não fui liberto de uma hora para outra. Eu não fui liberto de uma hora para outra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. O que eu quero falar com isso? A palavra de Deus vem nos falar seriamente. Quando eu tô bebendo, tô fumando, só que eu me reconcilio na presença de Deus. Eu me reconciliei na presença de Deus. Sabe o que eu quero te falar com isso? Basta você dar um passo. Basta você querer mais dele. Se você der um passo, ele vai te mudar. Sabe por que nós evangélicos, nós não somos santos? Nós não somos santos. Sabe por que nós somos o vaso a qual o oleiro chamado Jesus de Nazaré tem cada dia mais transformado, tem cada dia mais nos mudando. Sabe o que eu quero te falar com isso? Não se diga, eu não posso porque eu não consigo ser liberto. Não. Reconhecereis a verdade, ela vos libertará. Reconhecereis a verdade, ela vai lhes libertar. O que quero dizer com isso? Leia a palavra. A liberdade, a palavra e conhecereis a verdade. A verdade se chama a palavra de Deus. Se você meditar na palavra de Deus, se você buscar a palavra na palavra de Deus, você será liberto. Eu fui assim, eu fui liberto. Todo dia eu chegava em casa depois de ter me reconciliado, buscava Deus, orava. Eu lia a Bíblia, eu lia a Bíblia, eu lia a Bíblia. Sabe o que eu quero falar com isso? A palavra de Deus vem nos falar. A palavra de Deus vem nos falar e conhecereis a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Venha buscar na palavra de Deus. Venha buscar a palavra de Deus. E você será liberto. Existem duas festas. A festa da carne ou a liberdade do espírito. Uma começa com euforia e termina com vazio, a outra começa com renúncia e termina em vida. Renuncie os desejos da sua carne, renuncie os desejos e a vontade da sua carne. Se você renunciar à bebida, renunciar cigarro, renunciar droga, se você renunciar, você ganha vida. Renuncie a obra da carne, renuncie a carne e você ganhará a vida eterna. Existem duas festas, né? A festa da carne ou a liberdade do espírito. Uma começa com euforia e termina em vazio, a outra começa com renúncia e termina em vida. Em Romanos 6:23, a palavra de Deus fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Hoje não é sobre carnaval, hoje é sobre a escolha.
Qual você escolhe nesta tarde? Você escolhe a festa da carne ou a liberdade do espírito? Decida o melhor para a sua vida, o melhor para a sua casa. Decida qual você acharia melhor, a festa da carne ou a liberdade do Espírito Santo de Deus? Porque no fim todo mundo só pode escolher apenas uma festa. Não fique em cima do muro, não. Não fique em cima do muro. Escolhe apenas uma. Se você for escolher a liberdade do Espírito Santo, será a melhor escolha qual você estará fazendo. Hoje eu também aproveitar para falar um pouco, pegando um pouco pro lado das igrejas, a qual tem igrejas que hoje decidiram fazer carnaval gospel, para trazer jovens de fora para dentro da igreja, para trazer jovens da igreja para fora. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel fala, Daniel chega lá e diz: eu não quero me contaminar. E em José fala que José decidiu se afastar de uma mulher, a qual chamada mulher de Potifar. A mulher de Potifar. Ele renunciou ao desejo da carne. Ele renunciou ao desejo da carne para viver o melhor de Deus na vida dele. O que eu quero te falar com isso? Muitas igrejas hoje estarão fazendo carnaval gospel. Carnaval, o próprio nome já fala. Festa da carne. Deus, ele não imitou o Egito para manter José na presença dele. Deus não imitou a Babilônia para manter Daniel na presença dele. Foi Daniel que governou a Babilônia e foi José que governou o Egito. E para que você está fazendo carnaval gospel? Pense nisso e que Deus vos abençoe grandemente. Estarei orando por cada um. Coloque do que você precisa, que eu estarei orando por cada um nos comentários hoje. Que Deus vos abençoe. E não esqueça de deixar seu like e comente seu amém aí nos comentários.